Começa agora, aqui na Rádio Mampituba. Sul Notícias, com Elias Pavani. Oferecimento: Abimar Supermercado, o supermercado com preço de atacado. Weber Empreendimentos, mais de 30 anos de compromisso com a qualidade. Muito bem, vamos em frente, vamos trabalhar, são 17 horas e mais 2 minutos, muito boa tarde. Estamos iniciando aqui na Rádio Mampituba, mais uma edição do Sul Notícias, da 99.5, depois de uma semana quebrada, ontem, quarta-feira, feriado nacional, mas um feriado importante, Dia do Trabalhador, então não discutimos mais sobre esse assunto, porque é um dia realmente muito importante. Dia do Trabalhador, Dia dos Trabalhadores, então uma data comemorada em nível mundial. Quebrou a semana, é um feriado, quinta-feira já estamos de volta, então agora são 17 horas e 3 minutos, de acordo com o calendário sazonal, hoje dia 2 de maio, hoje é o dia do taquígrafo. É aquele profissional que usa de uma linguagem através de símbolos, muito usado pelos parlamentares e também pela justiça. Tem que escrever muito rápido, os depoimentos dos parlamentares, os discursos, os julgamentos e etc. Então é tudo muito rápido. Então é uma linguagem através de sinais. Então é um dia importante e não é um segmento profissional assim tão conhecido, mas é uma data importante e o calendário faz o apontamento para hoje, dia 2. Hoje também é dia dos ex-combatentes, data dos ex-combatentes, dia 2 de maio. Então em 1942 começou a Segunda Guerra Mundial. O Brasil nunca havia participado de confronto bélico. Como alguns navios mercantes brasileiros foram atacados e alguns afundados pelos alemães, aí o Brasil, 2 anos depois, em 1944, resolveu enviar as tropas brasileiras para a Itália. E qual é hoje a nossa referência principal desta participação do Brasil na guerra? A tomada do Monte Castelo. Todo mundo sabe disso. Quem não sabe, fugiu da aula de história. Tá certo? É a tomada do Monte Castelo na Itália. Então, um abraço aos ex-combatentes, senhores pracinhas, que nos representaram em nível de participação, infelizmente, na guerra, mas estiveram lá e faz parte aqui do apontamento do nosso calendário. 17 horas e 4 minutos. 17 e 4. Eu vou conversar agora aqui no programa, já de bate-pronto, com o vereador Lei. O Lei de Souza, o Vanderlei de Souza, ou para simplificar o entendimento, a conversação, o vereador Lei do Mar Azul. Agora vocês conheceram, O Lei do Mar Azul é bem mais fácil de conhecer. O Vanderlei de Souza conhece, mas muito mais o Lei do Mar Azul. Vereador Lei, é um prazer em recebê-lo pela primeira vez aqui no Sul Notícias, aqui na Mampituba. Muito boa tarde, seja realmente bem-vindo. Boa tarde, Elias. Queria deixar uma boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Mampituba. É um prazer nosso estar aqui, E como dissesse mesmo, chamar de Vanderlei ninguém sabe quem é, mas chamar de Lei o pessoal já conhece. O Lei do Mar Azul. Mas deixa eu já aproveitar que tu me deu o gancho e abriu janela para isso, mas de onde surgiu então essa questão do Lei e não só o Lei? Lei dá para entender que é do Vanderlei, mas do Mar Azul. O Mar Azul, ele saiu de um time de futebol que a gente tinha. Uhum. E a gente tinha um time de futebol há muitos anos e chamava Mar Azul. E eu, quando instalei o mercado, eu coloquei o nome do time. E pegou, no Lei, Lei onde? Lá no Mar Azul. E quando a gente entrou para a eleição, que a gente foi fazer um nome para... Vamos botar o que? Lei, Porque o meu falecido pai é muito conhecido como Marinho, Que era o meu irmão do Paulo Marinho. Não, vamos botar Lei Marinho. Não. Lei Marinho não pode. Vamos botar Lei do Mar Azul. Que daí todo mundo já sabia. Que é o teu mercado. Que é o mercado, E um açaí pegou, onde é que é o Mar Azul? Todo mundo sabe onde é que é o Mar Azul. Pegou até para Lei do Mar Azul. Exatamente. E ficou um nome só, Pegou um nome só. Ele falou do Paulo, O Paulo também já foi vereador no Arroio de Silva, o Paulo do Marinho. Agora eu descobri por que o do Marinho, porque o Marinho era o pai deles. Exatamente. E o Paulo era o Paulo do Marinho. Paulo do Marinho, Meu pai
Meu pai veio para o Arroio com 13 anos de idade, quando veio ali. Da onde? Ele morava no Morro dos Conventos. Mas do Morro para o Arroio. Ele se transferiu-se ali para aquela região ali. Tanto é que hoje, né, a gente fica muito orgulhoso. Hoje a gente tem um posto de saúde lá, que é do Erechim, que chama Marinho Miguel de Souza. O nome da nossa rua chama o nome do meu pai. Isso. Por uma pessoa que desbravou muito ali, ajudou muito, né? Ele que foi abrindo as ruas ali naquela época, não tinha, a gente se criou-se ali. E a gente fica muito contente, né? Eu fico contente por eles ter homenageado meu pai. E vem também do meu irmão, como já foi o primeiro presidente da Câmara do Arroio na época, né? Quando o Arroio se emancipou-se. Me inspiro muito pelo trabalho que ele fez, brigou muito, né? Era uma pessoa ainda uma pessoa muito correta, pelo certo, muito brigador, me inspiro muito nele, tenho muito orgulho, me ajudou bastante na campanha também, na época. Eu acredito que ele trabalhou mais na minha campanha do que nas próprias dele. Agora, o Paulo do Marinho foi o primeiro presidente da Câmara do Arroio, como já disse aqui o irmão dele, o Lei do Mar Azul, mas foi no primeiro mandato do Arroio de Silva, quando o primeiro prefeito foi o José Hélio Borges, né, o Juca Pescador. E a Câmara de Vereadores ficava ali próximo onde fica a sede, hoje própria, adequada para o trabalho dos vereadores e seus assessores, comunidade, etc. Ficava num mercado que estava desativado ali, eles alugaram, pelo espaço era grande, e instalaram a Câmara de Vereadores ali. Foi a primeira da história do Arroio do Silva. E pintaram a casa de cor-de-rosa. E a casa do presidente lá, o palácio do presidente da Argentina, também é rosa, é chamada de Casa Rosada. E eu, no rádio, inventei de dizer no programa da manhã, lá na Casa Rosada, no Arroio do Silva, o presidente... E ele ficou bravo por causa da Casa do Rosado, ele pensou que eu estava ofendendo a Casa Rosada. Rapaz, tinha uma dificuldade de entrar na sessão daquela noite que tu não tem noção. Mas o homem ficou bravo comigo, o Lei. Não, ele ficou bravo. Até provar que focinho de porco não era tomada, foi um bom tempo de conversa, porque era um homem bravo, eu não sabia que ele era tão bravo assim. Não, ele é... Não, mas é um coração enorme, às vezes também foi mal interpretado, como a gente diz, né? Não, mas marcou a nossa história, assim. Sim, não, mas é legal. O Paulo, não, me dou bem com o Paulo, imagina. Hoje ele é o presidente da colônia, né? Ele é presidente da colônia. E o bom dessas conversas, Elias, a gente veio puxar pelos anos atrás as histórias que tem, né? Eu também acompanhava na época, eu era novo. Então, tu te lembra ali naquela primeira Câmara? Exato, eu ia na sessão. Até hoje eu brinco com a Jusce, que a Jusce é a nossa secretária da Câmara. E na época ela foi a primeira secretária, né? Quando a Câmara foi primeira, ela vem na... Ela hoje tem os mesmos anos que o Arroio Emancipado, ela tem de serviço prestado no município. Eu brinco com ela que ela era bem magrinha, digo para ela ainda, né? É que a gente tem aquelas histórias de antigamente que a gente acompanhava. Mas tu era bem novinho também, né? Eu era novo, sim, naquela gestão, sim. Tu ia lá para ver teu irmão trabalhar. Exato, para ver como é que era, né? Não tinha nem pretensão, a gente, né, ia lá e na verdade foi até um aprendizado. Sim. A gente vai pegando algumas coisas daquela época. Pegando jeito e gosto, né? Exatamente. Porque se não gostar também não adianta. Sim, tem que gostar. Seu Marinho já fazia política ou não? Meu pai, ele fazia. Mas na época meu pai era muito PMDB, né? Meu pai era Mota naquela... Nós fomos, né? Eu nasci me criando voltando no Mota na época, né? Depois a gente passou por Paulinho, que a gente trabalhou várias vezes. Mas naquele período que tu era do Paulo do Marinho, ele era do MDB, né? Sim, Paulo era. No primeiro mandato lá, Paulo né? era. Nós sempre fomos PMDB. Hoje é MDB, né? Era PMDB. Era PMDB, hoje é MDB. Mas nunca fui filiado, né? Meu primeiro partido que eu me filiei foi no PSD, na época com o convite do ex-prefeito Evandro. Certo. A gente teve várias conversas, na época que ele me convidou, e eu ainda não tive uma rejeição, não queria, né? A gente estava naqueles, não, vamos. E a gente foi. Mas o meu primeiro partido que eu me filiei foi no PSD. PSD, onde está até agora? Exatamente. O Lei do Mar Azul é um vereador da bancada do PSD. E como é que está sendo a tua... Tu tinha esse gosto, essa simpatia, acompanhava o trabalho do teu irmão, etc., teu pai filiado ao PMDB, enfim... Mas aquilo na Câmara, a tua legislatura, a legislatura de maneira geral, é o que você esperava, Olê?
Dizer que era aquilo que a gente, quando está por fora das 4 linhas, como a gente diz, dizer que era aquilo que eu esperava, não. A gente, quando está por fora, que a gente vê, a gente tem aquelas ideias, a gente acha que vai ter uma facilidade maior. Mas nem tudo é como a gente quer. A gente se esbarra em algum sistema, né? A gente tem algumas... Às vezes a gente tem vontade de fazer as coisas, mas não consegue. Não é a dizer que vamos fazer de hoje para amanhã. É muito lento as coisas, mas a gente não pode desistir. A gente tem um trabalho, vou trabalhar sempre, vou continuar. Não dá hoje, mas vamos tentar para amanhã e assim a gente vai indo. Mas não era aquilo que eu pensava. Dizer assim que, não, era aquilo, estou tirando de letra, não. Não estou tirando de letra, não. Tive bastante dificuldade, temos bastante barreiras para enfrentar, estamos enfrentando bastante dificuldade, mas não vamos desistir, não. Claro que não. Agora, aliás, falando em enfrentar barreiras, o vereador Lei, o vereador, aliás, o prefeito Mineirinho, que é do seu partido PSD, teve um momento um tanto crítico, né, barulhento, conturbado ali em relação à Câmara de Vereadores, a relação política com o Legislativo Municipal Arroio Silvense. A coisa agora parece que se acalmou, a poeira baixou e até o Avançar Cidades foi aprovado. É um novo momento? Como é que o senhor avalia essa situação, vereador? Exatamente, né? Foi aprovado o Avançar Cidades, é um projeto, vai dar um avanço no município, né? Que temos a Getúlio Vargas, também temos a Beira-Mar Norte, que também vai ser contemplado com a Getúlio Vargas, igual a Getúlio Vargas com o Avançar Cidades. Já foi aprovado desde o início. Do início, quando foi rejeitado, não foi rejeitado por nada, a gente rejeitou pela forma que chegou na Câmara, porque a gente pedia um croquis, que a gente queria saber, a gente tem que saber. A gente sabe com uma obra dessa, tem fluvial, tem várias coisas, a gente tem que estar acompanhando para depois a gente cobrar. E chegou, a gente nunca fomos contra, na época ainda teve vários moradores que vieram perguntar, daí eu fui explicando para eles foram entendendo, né? E quando a gente aprovou, a Câmara estava cheia, principalmente de moradores do lado norte. E os senhores, talvez o andamento, o encaminhamento das discussões em plenário, em alguns momentos elas foram errôneas, mas daí também era um afã das discussões, etc., porque é a obrigação dos vereadores, como fizeram lá no Arroio de Silva, porque isso promove um empréstimo de 5 milhões, né? Exato, 5 milhões de reais. É um endividamento de 10 anos para um município pequeno que não tem lá grandes arrecadações. Os vereadores estão corretíssimos em saber dos detalhes, das minúcias, de cada detalhezinho de uma situação como essa. E era o que vocês queriam, né? É isso, né, Elias? Que num projeto desse a gente hoje tem vamos lá, na Beira-Mar, na Avenida Getúlio Vargas, no lado norte. A gente tem ali um projeto com fluvial. A gente tem que saber o que vai estar enterrado ali. A gente tem as placas, quantas placas de sinalização, quantas tartarugas, a gente tem que conferir tudo isso aí. A gente precisa, igual construir uma casa, né? Certo. Construir uma casa, a gente precisa de um projeto, e a gente tem que estar vendo o que está enterrando, né, para a estrutura do que vai ser. E nada mais do que isso, a gente nunca fomos contra o Avançar Cidades, a gente foi contra da forma que ele chegou. Graças a Deus acertamos com o prefeito, o nosso secretário, que na época era o Anderson, mandou o projeto para lá, está lá na casa, a gente tem lá, para depois a gente acompanhar. E agora vamos esperar, né, a aprovação da Caixa, né, para chegar a essa... Tomara que dê, porque vai dar uma cara nova. Como disse aqui o vereador Lei do Mar Azul, aquele acesso norte, já existe um trecho de avenida ali asfaltado, de um lado na totalidade e outro um pedaço. E tem aquele resto de avenida que vai em direção à plataforma, que são lajotas e pedras de bico, né? Aquilo tudo será retirado e vira asfalto. Exatamente. Olha só que maravilha, em direção ao norte. Agora, em direção ao morro. Agora, vocês também brigaram no bom sentido para saber o mapeamento de onde vão essas pedras de bico e essas lajotas, né? Exatamente. A gente também, um dia antes de que a gente aprovasse, que passasse pela Câmara, a gente fez uma comitiva. A gente foi com o prefeito, com os outros vereadores, a gente tanto foi no lado norte como no lado sul. Fizemos um acordo, as lajotas que saírem da Getúlio Vargas ficam para o lado norte e as lajotas que saírem do acesso sul, a gente joga nas ruas do acesso sul.
Tá, mas e a escolha dessas ruas? Essas escolhas, o prefeito já tinha uma que vai ser contemplada, que é a Manuel João de Souza, que fica ali próximo ao Zé Gadelha, entre aquelas cabanas que tinham Sim, ali. já me localizei. Uma é aquela, e a outras a gente ainda temos a Avenida Getúlio, a Rua Erechim, que é uma principal onde passa o ônibus, né? Que ela tem desde o posto Erechim até a Rua Maracajá. E falta, a gente quer ver se a gente consegue colocar levar da Rua Maracajá próximo ao DED, que é na Rua Erechim. Certo, Rua Erechim. Porque o Arroio precisa dessa urbanização. Já teve, sim, mas precisa evoluir mais. E agora vai acontecer. Porque, o vereador, é bom que o senhor fale disso, também tem um projeto de uma avenida no perímetro central ali, só que em direção ao sul, é isso, né? Que prevê ali calçada de paver, claro que também com acessibilidade, iluminação, por ser uma avenida são 2 vias, canteiro central, asfalto, vai dar uma cara nova para o centro do Arroio. Essa é a beira, na Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, né? Isso, vai ter, se eu não me engano, vai ter ciclovia. Eu acho que também vai ter uma ciclovia. Vai ter uma ciclovia, ou uma ciclofaixa também. Isso. Com 2 avenidas, isso, iluminação, tudo em paver, ali é tudo em paver. Né? Se eu não me engano, são 1.100 metros. 1.100? 1.100 metros de avenida. Na minha cabeça eram 1.600. Não, acho que 1.600 é a nova fase da Avenida da Gaivota. Ali é 1.100 metros. Ela vai ser, pelo que eu olhei ali, elas são 100, mas também tem, eu acho que ela vai fechar em 1.600 com a outra parte que já tem, que daí ela vai dar a distância, né? Ah, vai dar a distância. Exato. Mas já dá uma urbanizada bonita ali, né? Já, mas que venha 1.100 ou que 1.600 que a gente consiga, vai dar uma outra cara, né? Certo. Até porque o Arroio merece, né? Merece. Como mesmo dissesse, Elias, nós não temos muitas empresas, nós não temos indústrias. E a gente tem que... É um passo de cada vez. Eu acredito que se a gente também perdesse esse financiamento, né, o Arroio ia voltar para trás, né, alguns anos do que estava indo. Tu tinha esse pensamento? Também, sim, também. A gente sempre conversava sobre isso. Sabia que não poderia perder esse financiamento. Certo. São 5 milhões, um prazo de carência, né, Olei? Exato. Não sei quanto tempo sem pagar aí. São, parece, de 2 anos. 2 anos e depois 10 anos pagando. Exatamente. Só que a Caixa só libera, obviamente, se o município tiver essa capacidade de endividamento. Obviamente. Exatamente. Mas, no caso, o Arroio está preenchendo as exigências e vai sair, tomara que saia o mais rápido possível. Sim, vai sair logo, né? Se eu não me engano, eu acho que Maracajá já foi liberado. Isso, Araranguá. Já deve estar na conta, em Araranguá também, né? Araranguá foi liberado 20 milhões no total. Sim. Os primeiros 12 milhões já foram liberados. Ontem ainda abriram, não. Ontem foi feriado, foi terça-feira à tarde, abriram os envelopes do processo de licitação agora das ruas em pavimentação asfáltica, porque aquelas de pavimentação em lajotas já haviam sido abertos os envelopes, já contrataram empreiteiras e as obras, algumas já começaram. 12 milhões na primeira etapa. Sim. Legal, né? Legal. É desenvolvimento, né? E dá uma urbanizada. Olha, mas eu notei que além dessa calmaria na Câmara, o próprio presidente que andava meio bravo, né, meio nervoso, politicamente falando, né, o presidente Everaldo, deu uma acalmada também, e eu observei que o Mineiro deu uma mexida nas peças, nos escalões, 1, 2, 3, 4, lá no Arroio. Tem a ver com a calmaria na Câmara ou não? É assim, Elias, a gente teve um momento de turbulência, né, ali... Vocês da empresa acompanharam, isso. A gente sempre batia em termos de uma reforma administrativa e algumas coisas erradas que aconteceram, principalmente na situação da obra. Eu estava fazendo já mais de um ano que eu não ia na Secretaria de Obras. Mais de ano? Que eu pedia, eu ia direto à Prefeitura, não ia na Secretaria de Obras. Porque não era atendido? Não era bem-vindo e não me sentia bem. Opa. E quando a gente não se sente bem no local, a gente não entra. Não né, vai. Elias? A gente não vai. A gente batemos muito, tivemos muito. Ele fez, nos atendeu e ele agora ele fala que se arrependeu porque que não atendeu antes. Obras. Porque obras a gente... Me lembra o secretário, me fugiu aqui. O outro secretário que a gente tinha era o Jaime. O Jaime, né? Agora ficou o outro, o Gil, que é o Gil da Patrola. Ele melhorou. Foi nomeado. Está começando com o sangue nos olhos, né? Pelo menos tá atendendo os nossos pedidos, a gente está tendo, como é que eu vou dizer, estamos tendo
uma sintonia, né? Está nos atendendo bem. Vamos torcer que continue assim, porque a gente sabe, hoje a gente está de vereador, hoje a gente está vereador, né? Nós não somos vereadores. Estamos. Daqui a pouco entra outro, e assim é um secretário. A gente sabe que hoje ele está, amanhã ele pode não estar, mas vamos torcer que ele faça um bom papel. Porque às vezes um secretário ou um vereador, quando recebe uma reivindicação, pelo menos eu observo isso de anos, ele tem que ter esse sangue nos olhos de vontade de trabalhar, mas ele tem que também ter a mesma postura quando ele não pode atender. Eu acho que às vezes é melhor tu dizer, vereador, desta feita eu não tenho como atender por causa disso, daquilo, o senhor tem que entender, ou é assim, ou é assado. Não é melhor assim, Ney? Dizer assim, um não do que enrolar? Elias, eu vejo nessa visão que tu puxou aí, igual a gente pedir um voto. Tu entrou na casa de alguém para te pedir o voto, tu vai levar a tua proposta lá. Mas você chega lá, a pessoa já diz que não, vale, tu é muito meu amigo, mas eu tenho compromisso com fulano e tal. Tudo que tu disser para ele, tu não vai mudar a opinião que aquela pessoa já tem. Sincero. Mas foi sincero, entendeu? O que tu tem que fazer naquela... Não, legal, tu vai votar nesse cara, um cara gente boa. Tu não tem que degredir a imagem daquela pessoa. E o que estava acontecendo dentro da gestão, dentro do nosso secretário, era o pedido do vereador. Não. Vereador aqui não tem pedido nenhum. Tá entendendo, Elias? Por isso que eu digo assim, ó. A pessoa tem que ser malhável, ela tem que saber trabalhar. Sim. É igual eu digo num posto de saúde quando tu vai. A partir do momento que tu está indo no posto de saúde é porque tu está doente. Não é? Que ninguém vai para passear. Doente. Ninguém vai para passear ali. Mas eu digo assim, às vezes um atendente sabendo te dar um não, mas um não bem dado é melhor do que um sim mal dado. Porque às vezes aquela pessoa está doente e aquela pessoa só quer... Não, eu estou sentindo aqui, mas às vezes ela está com... não, isso deve ser estresse, ou deve ser alguma dor muscular. Aquilo já te tira um pensamento que às vezes tu está achando que é uma doença ruim, tá entendendo? Por isso que eu digo. Já é um atendimento. É um atendimento. Às vezes tu só quer uma palavra de conforto. E eu digo também, às vezes, na nossa secretaria de obra, às vezes a gente não consegue fazer uma rua, a gente não consegue ajeitar uma rua, mas tu sabendo dar aquela resposta para aquela pessoa, não, a gente não pode, isso. A pessoa vai sair dali conformada, confortada. Isso. Vereador, estou gostando de ouvir isso do senhor. E continue esse comportamental, porque tem que mudar um pouco essa questão da política de enrolar, né? Não, o senhor vai calçar... Pode deixar que eu vou dar um jeito de falar com o prefeito e nós vamos calçar a tua rua, bate no ombro e vai embora. Tu sabe que tu está enrolando o cidadão, não é, Lei? Não é mais fácil parar e dizer, olha, dessa vez não dá, não podemos, não temos, né? Exatamente. A política aquela da mentira acabou, né? Eles têm que falar o que o povo quer ouvir, falar pelo menos a verdade. Pelo menos tu não prometeu. Tu não prometeu, não consigo fazer. Pior é tu dizer que vai fazer e depois tu não faz. Eu digo que é igual quando a gente fez a política, é a seguinte, não é a pessoa boa, a pessoa que seja boa de voto. É o time que está pedindo voto para ela. Por quê? As pessoas estão te dando a credibilidade pelaquela pessoa que está pedindo voto. Não é para ti que é o nome. Entendeu? É por isso que eu digo, é não enrolar as pessoas, porque as pessoas não querem mais mentira. Exatamente. E as pessoas, às vezes, te avaliam pelas outras que já mentiram para elas. E eu digo que a política não se faz mais assim, não se faz de cima de um palanque falando mal da oposição. Tu tem que falar sim do que tu quer fazer, do que tu quer mostrar. Isso. Bom, esse é o vereador Lei do Marazu, é o primeiro mandato, né, Lei? É o primeiro mandato. Tá, mas eu sei que... mas está longe. Não está longe, não. Acho que ano que vem já tem eleição municipal de novo, né? O ano que vem. Nós já estamos praticamente no meio do ano. Mas tudo bem. Então já estão começando a fazer apontamento para as eleições do ano que vem. Tu vai de novo? Gostou? Não, nós temos um compromisso, né? Nós temos um compromisso com a nossa população, com o pessoal que nos apoia, né? Vamos encarar novamente. Mas como está dizendo, o ano que vem já está aí, né? A partir do momento que passou 2 anos, ele vem em contagem regressiva, né? Falta, né? Falta um ano e 10 meses, falta um ano contagem regressiva. E a gente sabe que não falta mais nenhum ano e meio, porque isso aí já, a partir de março já tem que porque a partir de março é que abre a janela do ano que vem, né? Exatamente. E agora, abra um olho, senhores eleitores. Tem prefeitos, e não precisa ir muito longe, né? Tem prefeito que começa a fazer obra agora, né?
do segundo semestre em diante, já no início do ano que vem, que daí começa a mostrar um servicinho para buscar uma reeleição. Tem muitos desses. Tem que abrir o olho, senhores eleitores. Não precisamos ir muito longe para ver isso não, hein? Para sermos testemunhas. Vereador Lei, mais alguma colocação? Por favor, fique à vontade, estou feliz de montão. Já tinha convidado o Lei, mas dava desencontro. Certa feita, anotei o telefone celular, o número errado, depois achei ele pelo WhatsApp, acertamos o número, eu fui na Câmara, nos encontramos. E tu tá aqui. Não, Elias, queria também te agradecer pelo convite, né, por esse bate-papo aí, eu acho muito interessante. Também vamos combinar uma hora para a gente vir aqui prestar, né? Contas. Umas contas, né? O que a gente vem trabalhando. Quero dizer para a população do Arroio que eu continuo sendo o mesmo Lei, com aquele mesmo propósito de trabalhar pelo certo. Eles estão acompanhando, porque hoje o que manda muito é a rede social, né? Sim. Antigamente a gente acompanha. Eu falava muito que nas antigas o pessoal cuidava da Câmara de Vereadores, ou se escutasse o rádio no dia que estaria passando o noticiário político da Câmara, né? Isso. Ou se alguém estivesse comentando na rua, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Hoje a gente tem a Câmara que passa a sessão ao vivo, que a gente tem, exatamente, né? Pelo YouTube, passa na sessão. Tem a imprensa nos acompanhando, né, direto em várias rádios, e a política hoje é diferente das antigas, né? Por isso que a gente diz, o político não se pegue naquele negócio de tá, quando chega a eleição eu faço isso, compro aquilo, que não é mais. O eleitor não é mais bobo, o eleitor ele está acompanha na rede social. É por isso que eu me mantenho firme na mesma linha. Vou lutar sempre, né? A gente está aí, hoje estamos como vereador. Hoje a gente é vice-presidente, sou vice-presidente da Câmara. Sim. Queria também mandar um abraço para o nosso presidente, que teve alta hoje, estava internado, né? Que tinha o Everaldo? Ele teve um problema de pressão alta. Ele foi internado na segunda-feira à noite. E agora estive na Câmara à tarde, daí tomou alta agora, tá chegando, acho, em casa. Quero ver se vou fazer uma visita para ele, deixar um abraço também para ele, que é o nosso presidente da Câmara. Mas dizer que a gente está lá na Câmara para atender. O pessoal tem o meu número, reivindicar alguma coisa, chamar a gente na comunidade, a gente está aí, não vamos deixar de trabalhar jamais. E agradecer pelo convite, ali. Tá certo. Tá? Vereador do Balneário Arroio de Silva, Vanderlei de Souza. Quem? O Lei do Marazu. Agora você já sabe. O PSD, que é o Partido Social Democrático, o único partido do vereador até agora, vice-presidente da Câmara, e vai para a reeleição, já diz que vai enfrentar bronca de novo, porque ele tem compromissos com a comunidade arroio-silvense. Um abraço, vereador, volte sempre, foi um prazer em recebê-lo. Intervalo e voltamos para falar sobre o que nós vamos falar. Temos aí o 184 anos da briosa Polícia Militar. Tu gosta da Polícia Militar, né, Lei? Então, 184 anos é tempo de montão. Intervalo, assunto para depois do comercial. Estamos ouvindo Sul Notícias com Elias Pavani. Voltamos já. Oferecimento. Abimar Supermercado, o supermercado com preço de atacado. Weber Empreendimentos, mais de 30 anos de compromisso com a qualidade.